E se, e se uma boa parte da filosofia moderna fosse, na verdade, uma armadilha? Tipo, uma prisão intelectual, sabe? Um círculo do qual a gente não consegue sair. Um círculo onde a gente só consegue enxergar a relação. Exato. A relação entre a nossa mente e o mundo, mas nunca o mundo como ele é de verdade ou a nossa mente sozinha. Hoje a gente vai tentar investigar as paredes dessa prisão. E para isso, nossa fonte é o primeiro capítulo da tese do Otávio Maciel, Correlacionismo, Matéria Entrópica e Colonialidade. A nossa missão aqui é entender o que é esse tal de correlacionalismo, especialmente na sua forma mais extrema, a radical. E depois a gente vai ver uma tentativa de dinamitar essa estrutura toda por dentro. E é bom deixar claro que isso não é só uma discussão abstrata, né? Entender esse círculo correlacionismo ajuda a gente a ver como algumas formas de pensar acabam, monopolizando o que é conhecimento de verdade. Definindo o que é legítimo e o que não é. Exatamente. E isso tem consequências muito reais, muito políticas, na forma como a gente vê outras culturas, a natureza e até a própria ciência. Certo, então vamos lá. Vamos começar a desempacotar o projeto dessa prisão. A base de tudo é o conceito de correlacionismo, um termo que ficou famoso com o filósofo Quentin Meillassoux. E a ideia central é até bem intuitiva, né? Sim. Basicamente, a gente só conhece a correlação, a conexão entre o nosso pensamento e o mundo. A gente nunca tem acesso a um dos lados isoladamente. O exemplo clássico que o autor da tese usa para começar é o de Immanuel Kant. Para Kant, o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido, eles são codependentes, um define o outro. É como se a nossa mente viesse com um software pré-instalado, né? Uhum. As categorias de espaço, tempo, causalidade. E a gente só consegue ver o mundo através desses problemas. E o mundo, por sua vez, só aparece pra gente através deles. Eles ficam presos nessa dança, e aí, por causa disso, a famosa coisa em si do Kant. Ah, sim. O mundo como ele é, antes de passar pelos nossos filtros, fica para sempre inacessível. É um lá fora que a gente sabe que existe, mas sobre o qual a gente não pode dizer nada. E é essa barreira que incomoda o Meillassoux. O projeto dele é justamente tentar pensar o que ele chama de absoluto. Aquilo que é solto de que existe independente dessa nossa relação com ele. Exato. E aí o texto faz uma conexão muito poderosa. Ele argumenta que esse jeito de pensar o correlacionalismo não aparece do nada. Ele se torna a filosofia principal do que se chama de paradigma da colonialidade e modernidade. E modernidade aqui não é só um período histórico, né? Não mesmo. É vista como um projeto civilizatório, assim, obcecado por unificar tudo numa lógica só. Uma totalidade que não deixa nada de fora. Não tem espaço para um fora que não esteja relacionado com a gente. Lembrei de uma citação forte do Édouard Glissant que aparece no texto. O Ocidente não é no Ocidente. Ele é um projeto, não um lugar. Essa é ótima. Então, o correlacionalismo seria a ferramenta filosófica perfeita para esse projeto, já que ele coloca o sujeito humano e, historicamente, o sujeito europeu no centro de tudo. Precisamente. Mas olha, é bom notar que o autor faz uma ressalva importante. Ele trata essa conexão como uma escolha metodológica, não como uma identidade total. Ah, entendi. O problema do correlacionalismo, essa tendência de fechar tudo num círculo, é um problema filosófico que pode aparecer em outros lugares. O texto até cita a escola budista Yogacara ou o pensador chinês Wang Yangming. Também tinham ideias parecidas. Isso. A grande questão é que, na modernidade europeia, essa ideia se juntou com um projeto de poder global. Ok, então o sistema de Kant, o que a gente está chamando de correlacionalismo simples, ainda deixava uma frestinha, né? Uma janela para a coisa em si, mesmo que a gente não pudesse ver através dela. Exato. Mas a filosofia que veio depois não se contentou com isso. Ela decidiu que essa janela tinha que ser, lacrada com cimento. E aí que a coisa fica realmente estranha. E radical. É exatamente aí. O movimento seguinte foi simplesmente abolir a coisa em si, se ela é inacessível, para que ficar falando dela. A solução foi pegar o círculo de Kant e radicalizar o seu caráter centrado no humano. E isso é o que o autor chama de correlacionalismo radical. E a estratégia aqui é fascinante. A distinção entre natureza e cultura, ela não é só reconhecida, ela é inflada.
sabe? Até virar uma oposição absoluta intransponível. Mas como isso funciona na prática? Quer dizer, como se vive num mundo sem absolutamente nada lá fora? Pensa assim, é como um par de óculos que você não consegue tirar. Se seus óculos são da cor história, tudo que você vê é colorido pela história. Se são da cor linguagem, tudo é visto através da linguagem. Entendi. O correlacionalismo radical não diz só que a gente usa esses óculos. Ele afirma que não existe nada fora do que esses óculos nos deixam ver. O próprio ser humano, ele é engolido por um desses filtros que o autor chama de correlato originário. Peraí, então o próprio ser humano desaparece e o que sobra é só o filtro. Seja a linguagem, a história, o inconsciente, as relações de poder, o mercado. Pessoais. A atitude por trás disso é uma citação que o texto destaca, que é mais ou menos: uma necessidade absoluta é sempre uma necessidade absoluta para nós. Uma necessidade jamais é absoluta, apenas para nós. Isso. Em outras palavras, não existe uma lei da física que seja verdadeira nela mesma. Ela só é verdadeira dentro do nosso sistema de linguagem, ou no nosso momento histórico. Certo. E o autor descreve um processo de 2 passos para essa mágica acontecer, né? Perfeito. O primeiro passo é absolutizar um correlato. Por exemplo, a linguagem. Tudo que existe de uma pedra a uma galáxia só existe para a gente na medida em que pode ser nomeado, descrito. Inserido num discurso. Isso. A linguagem vira condição para toda a realidade. E o segundo passo, que é o mais audacioso, é transformar esse correlato em algo que, segundo eles, opera desde sempre. Como assim? É como dizer que a estrutura da linguagem com L maiúsculo já estava lá organizando a realidade bilhões de anos antes de qualquer ser humano existir para poder falar. Uau! É nesse ponto que a tese introduz o conceito que me pareceu o centro de tudo. A matéria antrópica. Sim. Isso não é matéria no sentido da física como átomos e quarks, né? Soa como algo de ficção científica. E a ideia é tão estranha quanto. Não tem nada a ver com física. É um conceito de matéria social, que, segundo o autor, foi inventado pela modernidade. A realidade, ou pelo menos a parte dela que importa pra gente, passa a ser feita, não de partículas, mas desses correlatos. A realidade é feita de história, de discurso, de poder. Exatamente. O novo absoluto não está mais do lado de fora, como a coisa em si. Ele opera desde sempre dentro do domínio humano, garantindo a ordem da realidade. Isso é vertiginoso. Se o dentro se exprantiu para cobrir absolutamente tudo o que importa, o que sobra no fora? Se a coisa em si foi eliminada, para onde foi o universo não humano? As estrelas, as rochas? Foram exilados. O novo fora se torna o espaço da fé, do misticismo, do irracional. É uma jogada de demarcação. Tudo aquilo que não pode ser capturado e analisado pelos termos do nosso correlato escolhido é jogado nesse limbo. É uma forma de dizer, só o que está aqui dentro do nosso sistema é conhecimento de verdade, o resto é crença, superstição. Ou simplesmente não importa. Mas espera um pouco. Se tudo é uma construção social, linguística, histórica, o que essa filosofia faz com a ciência? Digo, como um pensamento desses encara um fóssil de dinossauro? Boa pergunta. O fóssil não é só discurso. Ele está ali, é uma pedra, um objeto material que grita pra gente que existiu um mundo muito antes de qualquer ser humano. Você colocou o dedo na ferida. Esse é o ponto de ruptura. É o que o autor chama de absurdos que essa linha de pensamento gera. A tentativa dos correlacionalistas radicais é reduzir a ciência a só mais um jogo de linguagem ou uma prática social. Mediada pelo seu correlato favorito. Isso. A ciência, para eles, não pode falar de um fora real, de algo que existe independente da gente. É o famoso desafio que o Melassu lança, né? O problema do arquifóssil. Exatamente. O desafio é simples e demolidor. Como uma filosofia que amarra toda a realidade à consciência humana pode sequer validar um anunciado científico como a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos?
Nossa. Para um correlacionista radical, esse enunciado vira um paradoxo filosófico. É algo que não deveria ser possível de se afirmar com sentido. E é aqui que a conexão com a colonialidade que a gente mencionou lá no começo volta com tudo. Não é só um problema lógico, é político. Sim, e o argumento do autor aqui é bem forte. Ele afirma que essa postura antirrealista revela uma origem colonial. A ciência é, na prática, colonizada para servir ao que ele chama de estilo de vida imperialista e elitista dos modernos. Em vez de a objetividade vir do diálogo com o mundo que resiste, Ela se torna uma questão de coerência interna das nossas práticas. A natureza perde o direito de dizer que a gente está errado. e o que acontece quando a ciência empírica se rebela? Quando um geólogo ou um cosmólogo insiste, olha, os dados mostram que o universo existiu por 13,8 bilhões de anos sem a gente. Lidem com isso. A resposta, segundo o texto, é o abandono. Os correlacionistas radicais, encurralados pela insistência da ciência, simplesmente a deixam de lado. Eles exilam a natureza de vez para poder se fixar no que eles veem como uma liberdade humana irrestrita. Uau! Então a prisão intelectual parece perfeita, selada por todos os lados. Mas a ciência está do lado de fora, batendo na parede, mostrando que ela tem rachaduras. Se a gente está preso, qual é a saída? Como Meilassou propõe quebrar esse círculo por dentro? A jogada dele é brilhante. Ele não ataca a parede, ele ataca a fundação. Ele percebe que a origem do correlato originário, seja a história, a linguagem, é sempre convenientemente apagada. Ela é tratada como um fundamento misterioso que não se questiona. Ninguém explica de onde veio a linguagem com L maiúsculo, ela simplesmente está lá, operando desde sempre. É o que o autor chama de invenção dupla, né? Inventa-se um novo absoluto, que é o correlato, e ao mesmo tempo se inventa um novo fora, que é o irracional, definido pelo próprio sistema. Exato. E é aqui que o Meilassou usa a arbitrariedade do sistema contra ele mesmo. Ele faz a pergunta fatal. Se não tem uma razão necessária, uma razão última, para que a história e não a linguagem seja o fundamento de tudo, então a escolha do fundamento é Contingente. arbitrária. E se o fundamento é arbitrário, tudo que ele sustenta também é. A conclusão é radical. Nada tem razão de ser ou de deixar de ser. Tudo poderia ser completamente diferente. Entendi. Se a escolha do nosso sistema operacional do mundo não tem uma razão final, isso deve ter consequências alucinantes para como a gente entende a própria realidade. Consequências vertiginosas. Leva a uma conclusão que desafia totalmente o senso comum. Se as próprias leis que governam o nosso universo não têm uma razão para serem como são, então elas também são arbitrárias. Elas poderiam ser diferentes. E o Meilassou leva isso ao extremo. Se não há razão para elas serem como são, não há razão para que continuem sendo assim. Elas poderiam mudar a qualquer momento, sem motivo algum. E é aqui que ele nos apresenta a ideia do hipercalço. Hipercaos, o nome já é impactante. O que isso significa? Significa que a única necessidade absoluta do universo é a necessidade da contingência. Não existe nenhuma razão última, nenhuma lei superior que determine que as leis da física sejam como são. Elas simplesmente são, mas poderiam deixar de ser a qualquer instante. Nossa! Isso nos força a imaginar um tempo muito mais poderoso e terrível que o nosso tempo comum. Um tempo que é, nas palavras que o autor cita, capaz de destruir sem lei, toda a lei. O hipercaos é a afirmação de que, no fundo, a única regra eterna é que não existem regras eternas. O universo não tem um fundamento estável, ele está assentado sobre um abismo de pura possibilidade. Pode ser complicado, hein, pessoal? Para continuar acompanhando nossa série sobre o realismo complexo e o correlacionalismo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal do Assemblagem para mais discussões. Nos vemos em breve.